Bom, hoje eu vou comentar um paper do Marcos Yamada Nakaguma, que é um economista brasileiro e publicou esse paper no The Economic Journal. O nome do paper é Choosing the Form of Government, Theory and Evidence from Brazil. Esse paper é bastante interessante, bastante sofisticado, né? Ele retoma um debate que foi muito proeminente na década de 90 e ao longo de 2000, sobre qual o melhor regime deveria ser adotado, né? Qual o melhor regime democrático deve ser adotado. O presidencialismo, né? Onde o presidente é eleito por um mandato fixo, né? E o parlamentarismo, onde o primeiro-ministro pode cair se ele receber um voto de desconfiança do parlamento, né? Esse tema é um tema bastante importante para o Brasil. Recentemente, o voto do ministro Fantin retomou um pouco desse debate, citando o Lins e o Stefan, que também escreveu com Lins e é um brasilianista, né? E teve bastante contribuições da ciência política brasileira e de pesquisadores americanos que estudam o Brasil. Esse debate teve o Brasil como um dos países mais importantes. Por quê? Do ponto de vista prático, porque durante a nossa transição para a democracia, nós debatemos imensamente, amplamente, qual regime nós deveríamos adotar. Então tinha um debate muito forte se deveríamos adotar parlamentarismo ou presidencialismo. No começo da década de 60, o Brasil teve um regime parlamentarista. E boa parte da intelectualidade da época, na década de 90, era favorável ao parlamentarismo, né? E o Marcos, nesse paper, ele, até onde eu sei, é a primeira pessoa que usa os dados do referendo de 1993, que pergunta para a população qual regime deveríamos adotar, e a população responde presidencialismo, que é o regime que está valendo até hoje. E o que ele verifica, que apesar do voto em sua maioria ser para o presidencialismo, os mais pobres, que eram a maioria na época, tendiam a votar mais no presidencialismo, proporcionalmente mais no presidencialismo que os mais ricos. Pessoas residentes em municípios pobres e indivíduos pobres votaram em maior número no presidencialismo. E ele, primeira parte do paper, ele analisa esses dados, utilizando basicamente estatística descritiva e análise de regressão, regressão linear e logística, né? Esses dados são dados observacionais, então obviamente tem um problema na análise, porque a gente não sabe, não existe um mundo paralelo onde coisas similares ocorreram e acabou virando o sistema parlamentarismo, né? Não dá para você escolher, não dá para você pegar todos os países do mundo, sortear e falar, bom, tem um grupo de controle que vai escolher parlamentarismo, um grupo de tratamento que vai escolher presidencialismo e comparar o desempenho desses países. Isso é impossível, ou quase impossível, pelo menos. Então, a segunda melhor alternativa é utilizar dados observacionais, né? E é o que ele faz, né? Ele quer entender a escolha dos indivíduos para esse regime. A escolha, basicamente, a teoria dele é uma ampla desconfiança do Congresso, né? Que os eleitores constataram
que votando no parlamentarismo, eles seriam mais dependentes do Congresso e o Congresso não era confiável, né? Então, quer dizer, os eleitores brasileiros rejeitaram o parlamentarismo por motivos outros que não o que os cientistas políticos estavam falando, que era um regime mais propenso à crise, por ser menos flexível, né? Por o presidente ter um mandato fixo e ele não poder cair quando ele não tem maioria. Posteriormente, ele tem um modelo bastante sofisticado para explicar essas escolhas, né? Tem várias implicações no modelo que eu não vou tocar aqui. Eu vou utilizar esse paper basicamente para comentar um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil recente, né? Um dos votos do Fantin para estabelecer as regras do impeachment, ele menciona essa literatura do Juan Lins e do Stefan. Alguns cientistas políticos amigos meus ficaram contrariados porque tem toda uma literatura que durante a década durante os 2000 aí, começando no final da década 90, começando na década de 2000 aí, questiona fortemente as validades da teoria do Lins, né? Um trabalho importante é o trabalho da Argelina Sheibub e do Fernando Limonge, né, que mostram que o Congresso brasileiro funciona relativamente bem, né? Os deputados votam conforme as lideranças e o presidente consegue implementar a sua agenda, né? Então tem um funcionamento até similar ao parlamentarismo em alguns sentidos. E esse outro estudo de outro brasileiro, do José Antônio Sheibub, Presidencialismo, Parlamentarismo and Democracy, também mostra que o problema não é que o presidencialismo é um regime mais propenso à crise, mas que existe uma autosseleção de regimes presidencialismo em regiões que eram mais propensas à crise. No caso, principalmente na América Latina, que eram antecedidos por regimes militares, né? Então, a conclusão desse período, dessas pesquisas, é que não daria para falar que o presidencialismo é pior que o parlamentarismo. Por que esse debate ele continua importante? Porque hoje nós estamos vendo uma das maiores crises políticas e econômicas recentes no Brasil, né? E o poder de agenda da presidente Dilma não tem sido tão forte, conforme mostram dados recentes que parece que o Guilherme está analisando. Um outro comentário que eu vi aí na rede do cientista político Sérgio Praça também enfatiza o aspecto da corrupção, que hoje não dá para falar que a gente não observa a corrupção, então a gente tem que ignorar, né? Obviamente a gente não observa a corrupção perfeitamente, mas esse ano foi marcado pela prisão de 2 brasileiros que estavam entre os 15 pessoas mais ricas do país, né? A gente vê que as principais lideranças, tanto no Congresso quanto no Senado, e eventualmente do Executivo também, estão sendo acusadas de corrupção. São esquemas de corrupção que envolvem a Petrobras, somas absurdas, que ainda que seja difícil comparar, falar que o Brasil é muito mais corrupto que os outros países, ou muito menos, elas não são somas irrelevantes, né? Então, uma ideia é que essa disciplina partidária que a gente observa no Congresso, ela é montada, ela existe graças a um largo esquema de corrupção. Um esquema similar ao mensalão, né? Então, graças a esse largo esquema de corrupção, é possível
ter disciplina partidária. O executivo consegue implementar a sua agenda. No entanto, em momentos de crise, onde há menos dinheiro e os custos de apoiar um presidente impopular é maior, eventualmente fica mais difícil governar o Brasil, né? Eu não sou um especialista no tópico, eu sou cientista político, sou um curioso, estudei algum desses trabalhos, mas a minha intuição é que nos próximos anos esse problema da governabilidade no Brasil vai voltar a ser um tema muito forte dentro da ciência política brasileira. Por quê? Porque não parece que os argumentos que o Brasil, o sistema político funciona como um relógio suíço, se sustentam muito, né? Parece que esse tipo de previsão ela vai ter que ser amenizada, né? Eu vejo uma movimentação de alguns colegas que eles estão infelizes com esse tipo de explicação, né? Mas vamos esperar e ver. Então, um abraço, obrigado.